errado. Idiota, então. E daí ele falou que o Bragantino não pode trabalhar sério e querer bater de frente com o Corinthians, com o Palmeiras, Porque pra aí já na hora H botam uma mulher. colocarem uma mulher. Puta que pariu, mas é Foi muito isso que ele burro o cara falou. fazer isso também, Assim, né? o cara, argumentação sem pé nem cabeça, falando merda. Não, puta, merda. cara. Despreparado em hipóxia. Então, né? o ponto que eu quero levantar não é que eu não estou justificando, mas é isso. Tem que ver também até que ponto é interessante você pegar um cara que tá ali 90 minutos correndo que não louco, ele tá puto porque ele perdeu, Sim. e você entrevistar ele logo na sequência, cara. É que tem jogador que é mais controlado, mas a chance de um cara menos preparado falar uma merda pra qualquer lado é enorme. sim. A gente sabe como. Mas, por exemplo, nesse momento ele imprensa- falou isso. Então pra você ver o que ele pensa mesmo. Não, sim, Mas sim, ele repetiu 3 vezes. Mas deve ser o não pensamento botou dele filtro mesmo, isso aí. nenhum, Eu acho que esse é o dele. ponto, entendeu? Isso é uma coisa que tá na Não, cabeça dele. eu só quis trazer isso pra... Ele, não estou defendendo na hora ele. da raiva, a primeira coisa que ele pensou foi porque ela é mulher. Ele não pensou porque o time dele jogou mal. Porque ele Sim. jogou mal. O Bragantino jogou Não bem foi bem, mal. não foi bem. Jogou Foi bem bem, mal. é. Jogou bem mal. E aí a justificativa dele foi porque ela é mulher, entendeu? Então, assim, a Infeliz. gente vê o que tem no pensamento dele, né? E quando ele tá... Mesma coisa do que a gente falou do Vini Júnior. Ele tá sob os holofotes, ele tá sendo entrevistado, o cara vai falar um negócio desse. Então, assim, o que no dia a dia dele ele não acha que é normal ter esse tipo de atitude. Né? Mas assim, não crucifiquemos o rapaz, somente ele, porque a gente vê que a postura de todos os jogadores quando tem uma árbitra mulher é agressiva e ofensiva. Não, mas crucifiquemos ele também. Também, né? Não crucifiquemos só ele, é isso que eu tô falando. Mas a gente volta naquilo que a gente estava falando, É. na questão do racismo. A gente sabe que existe É. um pré-preconceito nosso, de todos, com relação à participação de mulher no futebol, Sim, né? é. Porque a gente foi ensinado futebol é coisa de homem. Então, a gente tem Eu dificuldade gostava da Ana Paula como bandeirinha. Cara, de verdade, eu não tenho nem... gostava. Cara, Não, Mas não. é que a questão que ela sendo Mas, árbitra mas central você do vê campo- isso no jogo, é isso que o Rafa tá falando. É diferente o jeito que o jogador ele peita uma bandeirinha do que ele peita Exatamente. o Godoy com a bandeirinha. cara. Aí o cara é machão, Isso aí, né? porque o cara é um machão, puta lembra frouxo, cima, né? Mas é porque todo. Esse daí é um puta mas de um isso frouxo. é meio que generalizado. É diferente. Acho Mas que essa todos os árbitra é times brava pra funcionam assim. caramba. Então, mas ela teve uma postura muito legal em vários momentos do jogo, porque às vezes tinha confusão, ela se afastava, deixava a confusão rolar, ia lá, ó, amarelo pra você, amarelo pra você, pronto. Acabou. A Acabou, Edna, não participava, Edna entendeu? enfrenta mais. É. Eu gosto da Edna, cara. Acho eu que ela- também, acho acho que ela que Só que enfrenta assim, bem. ó, uma coisa que a gente tem que levantar, que comentaram aqui no chat também, e diferente do que o Benfica fez, o Bragantino rapidamente Se posicionou. se Na posicionou hora. e puniu o cara. Sim, o cara sim. tomou multa, tomou multa. multa de 50% do salário, E cara. fez Cara, ele se desculpar. Pesado, hein, meu? Imagina se a moda pega, neguinho, ó, boquinha fechadinha, sem não falar acha? tanta bosta. Benfica podia ter feito isso, cara. Lógico que podia. Sairia bem. Vai lá. Eu acho que os times vão ter que investir em letramento, pegar esses jogadores que não tiveram uma educação tão apurada, que o jogador abandona a escola desde cedo para ir jogar Precisa bola. estudar, né? Mas não tem, e fica enfiado nesse mundo do futebol, talvez o cara realmente não saiba como se colocar. Eles vão ter que investir em letramento e também saber perceber no elenco quem tem que ser o porta-voz, quem tem que falar, e aquele jogador pra você falar assim, cara, é melhor você não falar no quente ali, entendeu? Você dá a entrevista depois, mas na beira Sim. do campo você vai pro vestiário. Tem uma orientação, né? Você pega lá, tem uns 5, 6 que, ó, a entrevista no final do jogo, vocês que falam. Ah, É mas isso, o, é isso. o repórter chegou no... Não, fulano não, que não, tem- não, não. cara, não vou falar, é o próximo. Não, É mas isso. Mas tem- ele fez 3 gols. Não, ele não vai falar agora. Então, mas esse cara é um zagueiro que fez um gol, foi o cara que fez o gol do Bragantino no jogo. Então, imagino que por isso tenha levado ele. Um zagueiro não é sempre a escolha de falar, né? Então, Ele às tem vezes o cara... emprestado por quem? Ele tá emprestado pelo Benfica. Puta que Aí pariu. o jogador do Benfica, maldito Benfica, tá prejudicando todo o futebol. Uma coisa que o Rafinha Bastos sempre fala, e o teu irmão falou aqui, e vai de encontro com o que o Mus falou, muitas vezes é importante você dar voz para os idiotas para você conseguir identificar quem eles são. Puta, é verdade. Mas eu queria fazer uma pergunta pra esse rapaz, assim, pra ele tentar... Às vezes isso faria ele refletir sobre o que ele falou. Se virasse pra ele, ó, você não vai jogar no Benfica porque você é negro, você não tem espaço. O que ele ia sentir, entendeu? Puta ele falando merda. isso de uma árbitra que é mulher. Sim. Falando, você não pode jogar porque... Não podia estar aqui porque ela é mulher. Entendeu? Não, o cara viajou. É, O cara é um cretino falar isso. Eu acho que talvez ele não tenha estofo cultural suficiente Gostei dessa Pra palavra. interpretar isso. entendeu? né? Pra Aham. interpretar isso. Não, Alguém vai ter que ensinar esse rapaz. É justamente Pronto. isso. A gente pega, daí volta naquilo. Não sei nem o nome dele, mas enfim, jogador de futebol, no geral, no Brasil, não tem, às vezes, nenhum ensino fundamental completo. Joga bola desde cedo para ajudar a família, então também não teve uma formação aí, muitas vezes, cognitiva adequada. Então, não é passando pano e justificando.
mas talvez, como o Barriga está falando, demanda um cuidado Sim, com maior, certeza. e talvez do clube, da própria federação, de ensinar esses caras, porque é isso, eles precisam ser ensinados a se portar, vão se tornar pessoas públicas, vão se tornar exemplos para Você torcedor. chegou num time da Série A, meu amigo. Cara, De vez em quando vão perguntar um negócio Cara, pra você, exato. você não pode. E o cara tá- e o qualquer cara- merda porque você Ele tá pode cansado. vomitar, né? Cara, Você o cara pode tá ser preso. exposto. O cara é um exemplo. O cara saiu num jogo que passou no Brasil inteiro contra um dos maiores times do Brasil. Jogou contra o São Paulo. O cara tá lá ao vivo, o cara manda uma dessa. Cara, o cara viajou. querendo ou não, o cara dá um mas assim- péssimo exemplo. Tem um monte de gente que assistiu e falou, é isso mesmo. Tem um monte de Tá idiota. certo, não tem que lógico que ter. Então, assim, né? um cara desse tem que realmente ser bem orientado, porque, cara, o cara tá jogando um futebol desse nível, ele tá exposto pra ser exemplo pra um monte de gente. Mas, tem que assim, se portar adequadamente, em cara. pleno 2026, cara, ele tem plenas condições de já ter se informado, ele Concordo tem com acesso à isso. internet, Concordo, ele tem né? acesso à notícia, ele vê colegas que já foram enquadrados por atitudes semelhantes. Ele Então, mostrou assim, que não, né? deixa eu falar, ele escolhe ter esse tipo de atitude e não se informar sobre determinadas coisas. Mas porque a- ele deve saber dancinha de TikTok, ele deve saber notícia de não sei aonde, de colunista, mas esse tipo de notícia ele escolhe que não é Mas será que o primordial pra ele. algoritmo entrega pra ele esse tipo de educação e notícia que ele Não, precisa? Ou ele tá naquela roda De alienação, né? de Eu acho que alienação? hoje em dia ele tem capacidade de E às vezes- querer se inteirar sobre isso também. Então, Eu acho que mas- ele escolheu que isso não é importante. Mas será que ele tem essa capacidade? Porque a parte dele de cognição não faz ele ter essa ideia do que você está tendo, tá? Então, às vezes é isso. Mas fechamos o assunto com a sua sogra e sua mãe? Fechamos. Deu certo? Eu acho que sim. Agora vamos falar do quê? Vamos falar de Corinthians. Fala de Portuguesa. Colocamos até aqui, ó. falar da Portuguesa. E vai sim, amigos jamais. Barriga, como que foi o jogo? Cara, eu queria falar pra vocês como a Portuguesa é tóxica, tá? Pros seus torcedores e pra todo mundo que tá ao redor. Uma pergunta antes O disso. Santos O que está é- aprendendo muito bem a fazer isso com os torcedores O que é também. pior, torcer pra Portuguesa ou pra Santa Casa, velho? Ah, não, cara. Você tá falando do atual campeão da intermédio, pô. Santa Casa é moleza, entendeu? Portuguesa é complicado. Vou falar do campeonato. Portuguesa não decepcionou. O clima da torcida antes do campeonato começar e vendo o elenco que a SAF montou era de pessimismo, porque eram vários jogadores desconhecidos e alguns já vindo de contusão. Refugo. Fogo, né? O próprio Pires, que era o camisa 10, todo mundo com uma dúvida, porque ele jogou bem, fazia tempo que ele jogou bem no Fluminense, ele foi pra fora, voltou. E cara, a Portuguesa jogou bem, o Fábio Matias, o técnico, conseguiu dar um padrão de jogo. Cara, e a Portuguesa voltou a ser competitiva contra todo mundo. A Portuguesa jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o São Paulo, ganhou do Mirassol fora de casa, que é duro, que ninguém ganhou no último ano, ninguém ganhou. 24 jogos. E ontem contra o Corinthians fez um jogo bom. Eu acho que o técnico ele foi refém da falta de profundidade do elenco, porque no segundo tempo ele começou a substituir meio que no desespero para segurar o resultado, e a galera que vem do banco não tem a mesma qualidade da galera que está jogando. E a torcida da Portuguesa assim, fica triste, a gente fica com aquela sensação de que nunca chega a nossa vez, mas eu acho que no fim, quando você passa essa frustração, você pensa assim, é uma reconstrução e o time está no caminho certo. O que eu ia falar para vocês, a Portuguesa é tóxica, porque eu estava assistindo o jogo em casa, eu não fui pro estádio porque o meu enteado e minha esposa queriam assistir o jogo comigo. Meu enteado é corintiano fanático, daquele absurdo, ele já fez coisas bizarras. Quando ele tinha 5 anos, ele foi na janela e abaixou as calças para um palmeirense que tinha no prédio da frente. Né? Ele chorou a saída de Roger Guedes. Roger Guedes saiu e ele ficou mal uma semana. E tava meu pai, que é corintiano, minha mãe, que é palmeirense, minha esposa é palmeirense e eu que sou da Portuguesa. E, cara, todos torceram pra Portuguesa. O meu enteado, ele vai falar que não, ele vai falar que ele torceu pro Corinthians, mas no fim do jogo, quando o Corinthians ganhou, ao invés de comemorar e gritar na janela, ele veio me dar um abraço, cara. Ah, que demais. Ele veio me consolar, porque ele falou assim, meu, coitado desse homem. Olha pra quem torce.